Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante para explorar as profundezas das Escrituras. Nosso foco será a terceira pessoa da Trindade, uma presença divina que permeia as páginas da Bíblia e impacta nossas vidas de maneira extraordinária. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, afinal? Como sua presença se manifesta nas Escrituras? E qual é o papel transformador que ele desempenha em nossas vidas? São perguntas cruciais que iremos explorar junto nessa jornada espiritual. Na Bíblia, o Espírito Santo é referido por diversos nomes e títulos. Alguns dos termos mais comuns incluem Espírito Santo. Esse é o termo mais direto usado para se referir à terceira pessoa da Trindade. Consolador. Em João 14,16, Jesus se refere ao Espírito Santo como Consolador, também traduzido como advogado ou ajudador. João capítulo 14, verso 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Neste versículo, Jesus está falando com seus discípulos antes de sua crucificação. Ele promete enviar outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, para estar com os discípulos após a sua partida física. O termo Consolador sugere que o Espírito Santo traz conforto, auxílio e encorajamento aos crentes. A história por trás deste versículo é rica em significados. Jesus estava prestes a deixar seus discípulos e ele queria assegurar-lhes que eles não estariam sozinhos. O Espírito Santo seria enviado para estar com eles e guiá-los, fortalecê-los e consolá-los em todos os momentos. Esta promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os para realizar as obras de Deus. Essa promessa não se limita aos discípulos naquela época, mas também estende a todos os crentes ao longo da história, proporcionando uma presença constante e consoladora do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito da Verdade. Em João 16,3, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade e diz que ele guiaria os crentes em toda a verdade. E quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João 16, verso 3. Neste versículo, Jesus está prometendo a seus discípulos a vinda do Espírito da Verdade, que é uma referência ao Espírito Santo. Aqui estão alguns pontos chaves para entender essa passagem. Espírito da Verdade. Esta é uma designação para o Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, guiar os crentes à verdade divina, guia para toda a verdade. O Espírito Santo é prometido como aquele que guiará os crentes a toda a verdade. Isso significa que ele irá revelar e esclarecer as verdades divinas aos crentes, ajudando aos compreender os ensinamentos de Jesus e a vontade soberana de Deus. Não falará por si mesmo. O Espírito Santo não fala independentemente da vontade de Deus. Ele comunica o que ele ouve do Pai e do Filho, enfatizando a unidade da Trindade. Anunciará as coisas futuras. O Espírito Santo não apenas revela verdades presentes, mas também revela coisas futuras. Isso pode incluir a orientação divina para o futuro e as revelações dos eventos que ainda estão por vir. Essencialmente, esta passagem destaca a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo como um guia divino para os crentes, ajudando-os a compreender e viver de acordo com a vontade divina. Espírito de Deus. Esse termo é usado em várias passagens, como Romanos 8,14, aonde o apóstolo Paulo fala sobre os que são guiados pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Essa passagem faz parte de um contexto mais amplo, em que Paulo está discutindo a vinda do Espírito Santo e a filiação dos crentes. Vinda no Espírito Santo. Paulo contrasta a vida na carne com a vida no Espírito. Ele argumenta que aqueles que vivem de acordo com a carne estão sujeitos à morte, enquanto aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e paz. Filhos de Deus. O versículo destaca também que os que são guiados pelo Espírito de Deus são considerados filhos de Deus. Isso é significativo, porque implica em um relacionamento especial com Deus. A filiação divina é um tema recorrente nas epístolas de Paulo. Guiados pelo Espírito.
Ser guiado pelo Espírito Santo significa permitir que o mesmo Espírito influencie e conduza a vida do crente. Isso implica em seguir as orientações e a vontade de Deus, em vez de viver de acordo com os desejos da carne. Identidade cristã. Paulo está destacando a identidade e a posição especial dos crentes como os filhos de Deus. Essa identidade é baseada na obra redentora de Cristo e na habitação do Espírito Santo na vida do escolhido. Em resumo, Romanos 8,14 enfatiza a importância de ser guiado pelo Espírito Santo como um sinal de filiação divina e também destaca a identidade especial dos crentes como filhos de Deus. Em Romanos 8,9, o apóstolo Paulo usa a expressão Espírito de Cristo para se referir ao Espírito Santo, indicando a conexão íntima entre Cristo e o próprio Espírito. Paracleto é uma palavra grega que significa aquele que é chamado para estar ao lado de outro. É usada em João 14,16 e é traduzida como Consolador em algumas versões da Bíblia. Jesus deu uma ordem a seus discípulos antes de subir aos céus. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28,19. O ide de Jesus está instruindo seus discípulos a irem para todas as nações. Esta é uma chamada para a evangelização e a propagação da mensagem cristã em todo o planeta. Fazer discípulos não é apenas pregar, mas também é fazer discípulos. Isso implica ensinar e conduzir as pessoas a seguirem os ensinamentos de Jesus, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um símbolo de aceitação da fé cristã. Ao ser batizado, a pessoa está simbolicamente sendo incorporada na comunidade cristã como parte essencial da crença em Cristo. Aqui Mateus relata que Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria do Pai e do Filho. No princípio da criação, no livro de Gênesis, vemos o Espírito Santo junto ao Pai. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Jó 33, verso 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Esta é uma declaração poética que destaca a crença na criação e na vitalidade proveniente do Espírito de Deus. No contexto mais amplo da Bíblia, o Espírito Santo é frequentemente associado à presença ativa de Deus na vida das pessoas. Nessa passagem, Jó destaca que o Espírito de Deus é o autor da criação e o doador da vida. Ele é visto como aquele que dá vida a todas as coisas e sustenta a existência. Uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada é o próprio Espírito Santo tomando uma decisão acerca do ministério do apóstolo Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Uma das revelações mais esplendorosas das Escrituras é o apóstolo Pedro recebendo a revelação que o Espírito Santo é Deus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, do verso 1 ao 4. A compreensão do Espírito Santo como Deus é um aspecto fundamental e profundo na teologia cristã. A Trindade, que consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é um conceito central cristão na fé, refletindo a natureza complexa e única de Deus. Este é um tema que tem sido objeto de estudo, reflexão e adoração ao longo dos séculos, unindo os cristãos na crença de que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, uma parte essencial da divindade que se revela na criação, na redenção e na santificação. O próprio Jesus deixou bem claro antes de sua partida que o Pai enviaria outro Consolador para nos guiar. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, verso 16 e 17. Assim como também o Pai e seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo também é onisciente. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Em um momento desafiador no ministério de Jesus, os fariseus, querendo pegar ele em algum erro para matá-lo, eles o acusam de ter demônio. Então, Jesus declara o poder do Espírito Santo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, verso 28. O apóstolo Paulo declara que o Espírito Santo tem sentimentos e emoções, e ele sente nossas fraquezas e intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Talvez o momento mais sublime da Bíblia é quando o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia a vinda daquele que tira o pecado do mundo. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho a José. José, filho de Davi, não temais em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Nessa passagem, carregada de mistérios, o anjo anuncia que Jesus é do Espírito Santo. O momento triunfal da humanidade feita por Jesus na cruz do Calvário foi a ressurreição, aonde o Espírito Santo o ressuscita dentre os mortos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vós. Romanos 8, verso 11. E esta foi a promessa que Jesus deixou. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, está em vós.